Imagina se você tivesse o poder de fazer o homem pensar em você 24 horas por dia, querer ver você, querer estar com você e se tornar a única na mente e no coração desse homem. É isso que eu vou te ensinar nesse vídeo. Meu nome é Gustavo Galhardo, eu sou especialista em atração, conquista e sedução e ensino você, mulher, a deixar o homem na palma da sua mão e, é claro, o careca mais charmoso desse Brasil. A grande verdade é que depois de aplicativos de relacionamento, de Instagram, de Netflix, as coisas parecem que elas se tornaram mais esquecíveis, né? Então, por exemplo, você fala sobre conteúdo na internet, quando você está lá no Instagram, quantas coisas você viu hoje que você se lembra? Quantas coisas te marcaram? Quantas informações você ainda reteve de um vídeo que você assistiu hoje? Quantos você simplesmente ignorou? Hoje, por causa do acesso ao conteúdo, acesso a inúmeras pessoas, a inúmeros influenciadores, a inúmeros conteúdos aqui, por exemplo, que você está assistindo aqui comigo, é muito mais fácil das coisas não nos chamarem tanto a atenção. E é porque elas não chamam a atenção que a gente passa a ignorar essas coisas. Aquilo que nos chama a atenção, a gente se lembra, a gente se importa, a gente valoriza. Mas aquilo que passa desapercebido, a gente simplesmente ignora, porque são tantas opções, são tantas coisas nos chamando a atenção, que obviamente fica mais difícil da gente ser lembrado. Pensa no seguinte, num aplicativo de relacionamento, por exemplo, é match toda hora, é mais uma pessoa que eu dei um match, que eu tentei dar um like, que eu tentei sair com ela, que obviamente que é mais difícil da gente ser a pessoa que é lembrada. E eu posso dizer isso, Galhardo, mas aplicativo não dá certo. Dá certo sim. Eu encontrei a minha namorada lá no aplicativo de relacionamento. Então assim, dá certo. A questão é, às vezes você reclama tanto de que é esquecida, de que o cara não quer nada sério, mas na verdade é porque você não está sabendo fazer ninho mental na cabeça dele. Ou seja, você não está conseguindo fazer ele pensar em você, lembrar de você durante o dia. Você não está conseguindo ficar na cabeça dele. E nesse vídeo eu vou te ensinar uma dica simples, uma estratégia simples para você ficar na cabeça desse homem a todo instante. Ele vai dormir pensando em você, ele vai acordar pensando em você, ele vai lembrar de você durante o dia, porque você vai fazer algo que é uma memória emocional. Entenda o seguinte, memórias que são esquecidas, elas não tiveram emoções incluídas nessa memória. Lembra daquela música que você ouviu dando o seu primeiro beijo? Você lembra dessa música porque foi uma memória emocional. De um medo que você sentiu, você lembra até hoje porque foi uma memória emocional. O perfume de alguém que você gostou muito, você lembra desse perfume até hoje porque ele foi uma memória emocional. Quando uma memória está atrelada a uma emoção forte, você se lembra. Se não tem emoção forte, você não se lembra. E um gatilho muito simples, uma estratégia poderosa, muito simples, usada para que você deixe esse homem lembrando de você, é o gatilho da antecipação. Ou seja, você vai antecipar algo que você deseja fazer com ele. Você vai colocar imaginação na cabeça dele. Tudo aquilo que a gente imagina, a gente consegue se lembrar, gera uma memória emocional dentro da gente. Então, o que é o gatilho da antecipação? É você, por exemplo, mandar um bom dia e falar: bom dia, meu lindo. Você não faz ideia. Hoje eu tô com uma camisola aqui que eu queria muito usar essa camisola com você. Olha, eu já comecei a imaginar aqui você tirando essa camisola. Aliás, tá meio frio, né? Eu tô até pensando, imagina a gente numa cabana,
um chalezinho com uma lareira, um vinho. Meu Deus do céu. Bom dia. Deixa eu parar até de pensar nisso e viver a minha vida. Esse cara, ele vai ficar pensando em você, porque você descreveu um momento de prazer que ele deseja realizar com você e você trouxe elementos, ou seja, passou pela cabeça dele, ele visualizou. Quando ele visualiza, gera uma emoção positiva. Essa emoção positiva faz ele se lembrar de você. Toda vez que você gera um gatilho de antecipação com ele, fazendo ele imaginar algumas situações com você, você descrevendo coisas que você deseja viver com ele, que seria muito gostoso vivenciar com ele, seja coisas fofas, seja coisas mais quentes, você fica na memória desse homem. Toda vez que você fizer ele imaginar, ele vai se lembrar de você e ele vai desejar realizar aquilo se você colocou algo que seja claramente gostoso de imaginar. O gatilho da antecipação faz com que a gente foque no futuro e não no presente. E isso é muito bom, porque imagina o seguinte, imagina que eu feche agora uma viagem com você para Gramado e eu comece a dizer assim, nossa, porque quando a gente viajar vai ser tão gostoso. Nossa, imagina a gente naquele friozinho, imagina a gente tomando um vinho, imagina a gente assistindo uma Netflix, curtindo o friozinho de Gramado, ai, vai ser tão bom. Eu começo a imaginar e começo a desejar. Então você pode usar o gatilho da antecipação para falar algo que você vai fazer com ele essa noite, sobre uma foto que ele vai ganhar, sobre uma conversa que vocês vão ter. Você pode usar o gatilho da antecipação para falar sobre algo que vocês vão fazer no final de semana ou que você quer fazer com ele no final de semana. Você pode usar o gatilho da antecipação para fazer ele imaginar e pensar sobre uma programação que vocês têm um pouco mais distante, um show, uma festa, um cineminha. Você pode usar o gatilho da antecipação para falar sobre Dia dos Namorados, você pode usar o gatilho da antecipação para falar sobre depois que vocês estiverem já se relacionando de forma mais séria, para fazer imaginar uma viagem com você. Isso, o gatilho também ajuda muito para quando você deseja que ele faça algo por você e você faz ele imaginar, você faz ele pensar. O gatilho da antecipação pode ser usado sempre. Use e abuse do gatilho da antecipação, do gatilho da imaginação. É como se você tivesse sempre uma experiência nova para ele viver, sempre uma experiência nova para ele curtir. E isso faz com que ele fique engajado em você, querendo você e pensando em você. E o último detalhe do gatilho da antecipação é que você pode colocar o pedágio. Nossa, eu queria tanto viajar com você para um chalezinho, mas olha, sem apresentar você para minha família é muito difícil, sabe? Meus filhos, por exemplo, se você tem filhos, meus filhos, eu não posso fazer isso. Então, nossa, mas eu queria tanto, pena que a gente não pode. Você faz ele imaginar e depois você coloca o pedágio, aí ele pensa, nossa, cara, é melhor eu ir lá me apresentar para os filhos, é melhor eu assumir essa mulher em namoro, porque eu quero realizar esse desejo que ela está antecipando. Eu fiquei pensando, fiquei o dia inteiro imaginando aquilo, e agora eu quero formalizar. Por quê? Porque eu quero vivenciar aquilo que eu imaginei. Use e abuse do gatilho da antecipação e você vai ver esse homem pensando em você, te dando atenção e querendo te ver. Aliás, quer aprender todos os gatilhos emocionais que transformam você em uma mulher única, impossível de ser ignorada e que o homem sente o desejo e a necessidade de ter você na vida dele a ponto de te pedir em namoro, noivado e até casamento? Na descrição do vídeo tem o meu treinamento chamado Do Rolo ao Namoro. Nele eu ensino o gatilho da antecipação, do desapego, o gatilho da ansiedade, da urgência,
o gatilho da insegurança. São inúmeros, da prova social, são inúmeros gatilhos que fazem esse homem ficar obcecado por você. Se você quer ser essa mulher, quer se tornar em uma mulher que não é mais ignorada, desprezada, mas que sim é levada a sério, na descrição do vídeo tem o meu treinamento com 80% de desconto. Te espero no próximo vídeo. Um beijo.